Muito bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que alegria retornarmos ao templo nessa manhã, uma manhã especial. Eu acredito que ainda estamos reverberando o que vivemos na noite de ontem diante do Senhor como igreja, um culto abençoado, um culto onde a gente percebeu o Senhor conduzindo todas as coisas, um culto onde a gente fecha ciclos e abre outros ciclos na dependência do Senhor. Isso ficou muito claro
E a gente só tem que agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor e declarar que em todo tempo os altos louvores do Senhor estarão na nossa boca. E nós o louvaremos como Ele merece ser louvado. Feche seus olhos, vamos falar com Ele nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido ajudador, o Senhor tem sido Deus presente, Deus em nós, Deus por nós. Ah, Senhor, como é bom ser do Senhor, pertencer ao Senhor. Que no nosso coração haja gratidão, que na nossa boca haja louvor e adoração por pertencermos a Ti. Faz-se presente neste lugar. Tudo aqui é para o Senhor. Nós somos para o Senhor. Receba-nos, Senhor. Receba nossas canções, nossas orações, mas receba-nos a nós, o Teu altar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora se pé, dá uma olhadinha aí para o irmão que está do seu lado, à frente, atrás. Aquele sorriso, aquele tchauzinho. Estamos em família espiritual, e é bom estarmos juntos. Vamos louvar ao Senhor? Em todo tempo louvaremos o nome dEle.
adora ao Senhor por tudo que Ele fez até aqui. E celebramos e adoramos ao Senhor pelo que Ele fará daqui para frente. E Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Não precisamos temer. E mais à frente, ansiamos pela volta do nosso Mestre. Amém? A Igreja Viva celebra essa realidade de viver eternamente com o nosso Senhor, com o dono das nossas vidas. E a gente vai ler Isaías 12, versículo 2. Vamos declarar, como o profeta declarou, vamos usar as palavras dele como nossas palavras ao Senhor dessa manhã. Vamos juntos? Diz assim: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Amém? Você declara isso nessa manhã. Não precisamos temer. Ele é tudo para nós. Tudo que temos, tudo que precisamos. Então você adora porque você sabe quem Ele é. Você consegue dizer em todo tempo. É porque você sabe que você já teve experiências difíceis e Ele estava ali. Você já teve experiências felizes e Ele estava ali também. Então Ele é nossa luz, Ele é nossa salvação, Ele é tudo que a gente precisa. Adore ao Senhor com essa canção e ao final dela a gente declara: Maranata, ora vem Senhor Jesus, que a sua igreja está preparada para esse encontro. Vamos adorar. Vamos dizer para Ele.
cantar essa parte, você visualizar o dia que você vai estar diante do trono dele. Então pensa: vem Jesus, vem Jesus. Todo o povo, toda língua, de toda a nação, diante do trono de Jesus, com suas roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Declara, igreja, vem Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Você pode sentar nesse momento. Estamos na presença de Deus. Certamente estamos ainda sob o impacto da bondade, da graça do Senhor em nossas vidas. E agora, com propriedade, posso dizer sobre nossa igreja na noite de ontem. Deus tem sido maravilhoso, fantástico, e nós estamos aqui desfrutando de uma linda manhã em sua presença. Nós iremos orar nesse momento, e há um sentimento que toma o meu coração, de profunda necessidade do Senhor, carência pela sua direção. Há um clamor que flui da minha alma para que o Senhor nos dê condições, subsídios, direcionamento para esse novo tempo que juntos iniciamos. E eu só percebo um caminho para que recebamos tudo o que precisamos do Senhor. O caminho da oração, o caminho da súplica, o caminho do clamor. Precisamos de Deus, muito, muito. Precisamos do Pai. E eu sei que, embora estejamos vivendo um momento tão festivo, tão alegre, eu sei que você trouxe no teu coração motivos para entregar ao Senhor. Talvez você esteja aqui, mas o teu coração esteja apertado com alguma situação que você sabe que terá que enfrentar na semana que se inicia, ou quem sabe você deixou em casa alguém que ama tanto, uma questão que tanto te incomoda e que te faz sentir sem condições para resolvê-las. O que fazemos em momentos como este? Nos aproximamos de Deus, nos aproximamos do altar com o coração quebrantado, contrito, e aí então recebemos do Senhor tudo o que precisamos. Eu quero nessa manhã orar com você. Eu quero te convidar para que, se você puder,
se unir a mim nesse momento, se ajoelhe no lugar onde você está, se a tua saúde permitir, se você puder, se ajoelhe nesse instante. Nós iremos levantar um clamor nessa manhã, porque precisamos muito da ação de Deus. Eu quero convidar você, meu querido, minha querida, para que ore por nossa igreja, para que o Senhor derrame muita graça, unção, direcionamento, que o Senhor nos mostre seus rumos, planos e caminhos. Vamos falar com Deus nesta manhã. Aí onde você está, feche teus olhos, mas abra o teu coração e comece a falar com Deus. Comece a apresentar ao Senhor a tua súplica. Comece a entregar ao Senhor a tua oração. Nós já estamos diante dEle. Nós vivemos na presença dEle. Mas a oração nos conduz a um lugar de intimidade, a um lugar de proximidade, dependência e, por consequência, contentamento, prazer. Ah, Senhor, santo e temível é o teu nome. Tu és exaltado entre as nações, Tu és exaltado entre todos os povos. Como cantamos aqui, nós ansiamos pelo dia no qual toda língua confessará, todo joelho se dobrará na presença daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nosso amado Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos prostrados diante de Ti, ó Deus, e assim como dobramos os joelhos, derramamos também nosso coração para Te entregar nossos problemas, para Te entregar, Senhor, nossos anseios, nossos temores. E nesta oração, ó Pai, colocamos nossas vidas diante do Senhor. Eu oro, ó Pai, por cada família aqui representada. Eu oro, Senhor, para aquelas questões que impediram o Teu povo de nessa manhã, alguns estarem conosco celebrando. Tu sabes os problemas, os impedimentos, os gigantes que se levantam contra Teus filhos e filhas. E nós oramos, ó Pai, nessa manhã, suplicando por intervenção poderosa do Senhor. Derrame da Tua glória, do Teu poder, que portas se abram mediante a Tua palavra, ó Deus. Basta uma palavra Tua para que os montes se removam. Que nesta manhã, Senhor, o enfermo seja curado, quer seja no corpo ou nas emoções. Que o enfermo seja curado. Visite nesse momento o leito de hospital. Visite, Senhor, neste momento aquele quarto escuro, aquele lugar da solidão, da depressão. Quebre, Senhor, grilhões e traga saúde emocional, espiritual. Abençoe as famílias, ó Deus. Ponha por terra os inimigos da família, Senhor. São tantos inimigos neste tempo. Restaure famílias, restaure casamentos, ó Pai, cure os corações, que haja perdão, reencontro, em nome de Jesus. Salve, ó Deus, nossos entes queridos. Salve, Senhor, nossos vizinhos. Que a nossa igreja seja como um farol, manifestando a glória e o amor de Jesus neste lugar. Oramos, ó Pai, nesse momento por nossa igreja, Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Obrigado por esse encontro que o Senhor nos proporciona e nos permite. Obrigado, Senhor, porque eu creio na Tua vontade, na Tua provisão, providência. E nesse tempo o Senhor nos concede este encontro. Pastor e igreja, obrigado, Pai, pela alegria de chegar e me unir a esta comunidade do Teu reino. Eu suplico, ó Deus, para que este tempo que estamos inaugurando seja um tempo de muita presença do Senhor, direcionamento, unidade, maturidade, sabedoria.
que unamos as nossas forças na construção do teu projeto neste lugar. Abrimos mão dos nossos projetos para que os teus projetos sejam, ó Pai, construídos nesta localidade. Senhor, retire do nosso meio tudo que não provém de Ti, que não haja sombra de divisão, que não haja sombra, ó Deus, de conflitos e inimizades, mas que sejamos uma igreja unida, coesa, mesmo em nossas diferenças, pensamentos diferentes, sejamos unidos, para que então a Tua glória seja manifesta neste lugar. Abençoe, ó Pai, nossas vidas e continue recebendo este culto que oferecemos a Ti nesta manhã. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade manifesta sobre nós. Oramos, ó Pai, e já Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Estamos cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor, e eu tenho a profunda convicção de que um dos momentos lindos que deve muito nos alegrar é justamente este momento quando nós podemos trazer ao altar de Deus nossos dízimos e ofertas. É um privilégio, é uma honra para nós devolvermos ao Senhor através dos dízimos aquela parte, aquela porção que manifesta a nossa confiança e fidelidade, porque entendemos, meus irmãos, que nada é nosso, nem mesmo nossa vida, quanto mais salários, recursos, tudo é dele, e tudo vem dele para nós como meio para que nós vivamos e vivamos em abundância. E quando nós entendemos a importância disto, somos mordomos apenas, somos parceiros de Deus naquilo que Ele está fazendo neste mundo e naquilo que Ele está fazendo aqui em Jardim Santíssimo, nós temos então alegria para contribuir, para entregar dízimos e ofertas. Eu quero encorajar você nessa manhã, meu irmão. Nós iremos adorar ao Senhor mais uma vez, enquanto estivermos imersos em adoração, envoltos na presença de Deus, que nós concedamos contornos práticos deste amor que temos ao Senhor, deste amor que temos por essa igreja. Se nós amamos esta igreja, se nós amamos este lugar, nós entendemos que o Senhor nos trouxe e tem nos plantado aqui para usar nossas vidas também na entrega dos recursos. Então entregue tua oferta com muita alegria, com muita gratidão, entregue o teu dízimo com um coração agradecido ao Senhor. São referências que nós temos. Que nesse momento, sobretudo, antes de tudo, o que nos guie seja a generosidade e a consciência de que servimos e adoramos a um Deus que é generoso para conosco. Eu posso dizer nessa manhã, Deus tem sido generoso para comigo. Eu estou impactado pela generosidade, pela bondade de Deus. O que eu faço, o que eu entrego, não é por barganha. Quem sou eu? É por gratidão. Faça isso também nesta manhã. Deus tem sido bondoso para com a sua vida? Amém? Quantos podem dizer amém? Deus tem sido bondoso, generoso? Amém? Nós podemos enfrentar lutas, desafios, mas o Senhor continua fiel. O Senhor continua conosco. Então, nesse momento, dizimemos e ofertemos, abençoando a obra do Senhor.
mim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tudo és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus, e só tu és Jesus. Ó Pai, que linda manhã estamos desfrutando, Senhor. Receba nossos dízimos, ofertas, como fruto do amor que temos por Ti, por Tua obra, por atitude intencional, para que o Teu reino avance, para que a Tua obra cresça, para que aquelas sementes que o Senhor tem plantado em nossos corações, como sonhos, que esses sonhos não sejam de A, B ou C, mas que esses sonhos sejam nossos, que a nossa igreja sonhe junto, que sonhemos juntos, e então vejamos, contemplemos as grandes obras que o Senhor fará neste lugar. Nós sabemos que o Senhor tem feito coisas grandiosas no decorrer da história desta igreja. Obrigado, Pai. Mas hoje pedimos, dá-nos, ó Deus, a bênção de enquanto contribuímos, de enquanto participamos, vermos algo novo, algo tremendo, aquilo que hoje está no papel, está no projeto, que se torne realidade neste lugar. Que nós, ó Pai, vejamos muitas vidas sendo salvas, discípulos sendo feitos, para que então esta casa, ó Deus, fique cheia, repleta de gente salva por Jesus. Não queremos inchaço, queremos crescimento. E aí então, ó Pai, possamos cada vez mais alcançar vidas e realizar a Tua obra neste lugar, curando o ferido, abençoando as gerações, as novas gerações, cuidando dos nossos idosos, nossos anciãos, que tanto nos ensinam, abençoando as famílias, abençoando os adultos, os jovens, adolescentes, crianças. Ó Deus, abençoa-nos, para que sejamos uma igreja plena de cuidado, de acolhimento e de ação do Senhor. Nós oramos nesta hora e te oferecemos nossos dízimos e ofertas. Receba, Senhor, a nossa fidelidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Bendito seja o nosso Deus. Peço que você nesta manhã abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 10. Lucas 10, a partir do versículo 38, palavra de Deus ao teu coração e ao meu coração.
Aliás, eu estou aqui hoje pregando com a Bíblia que a igreja me presenteou ontem. Ontem, naquela emoção toda, eu não abri a embalagem do presente, mas hoje eu estou aqui agradecendo aos irmãos por esta linda Bíblia. Certamente eu não vou usá-la em todos os cultos, porque essa Bíblia aqui é para ser guardada com muito carinho, mas hoje eu estarei com os irmãos pela manhã e à noite, refletindo sobre o texto bíblico a partir dela. Muito obrigado, irmãos, mais uma vez, por todo o cuidado que vocês tiveram ontem e tem manifesto com a minha vida, com a minha família. Estou muito feliz e muito grato ao Senhor. Lucas 10, a partir do versículo 38, você achou? Amém? O tema que eu trago nesta manhã é: escolha a melhor parte, a boa parte. Escolha a boa parte. O verso 38 diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupado em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aqui. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, enquanto nos colocamos diante dele reverentemente para refletirmos sobre a sua palavra. Amém? Irmão, minha irmã. Escolha a boa parte. Porque esse texto nessa manhã vem ao encontro do meu coração, do teu coração, para refletirmos nesse início de caminhada juntos. Esse texto é emblemático. Eu tenho certeza que algumas vezes você já leu esse texto. Eu tenho certeza que algumas vezes você já ouviu mensagens sobre esta passagem de Marta e Maria. Mas esse texto nesta manhã, ele merece ser revisitado por nós, porque o Senhor quer comunicar ao meu coração e ao teu coração princípios, bases, alicerces, que nós não podemos esquecer, especialmente neste tempo que estamos nos dispondo a uma nova caminhada juntos. Esse texto, apesar de bonito, tão conhecido, ele precisa ser levado muito a sério por nós nesta manhã. Nós conhecemos a história desta família. Nós conhecemos os milagres do Senhor realizado nesta família. Esta família tinha uma relação de amizade com Jesus, de proximidade com Jesus, mas esse texto, e é interessante como Lucas vai organizar essa narrativa, porque se você observar o capítulo seguinte, o capítulo 11, nós sabemos que a Bíblia, em suas origens, não era composta por capítulos e versículos. Isso foi uma construção muito mais ocidental, muito mais sistemática, para que nós tivéssemos contato com o texto, lêssemos o texto de forma sequencial. Mas a forma como a narrativa segue, e é interessante, eu diria que proposital, que Lucas vai tratar do assunto oração no capítulo 11. Nós lemos os versículos finais do capítulo 10, mas quando você prossegue a leitura no capítulo 11, você vê Lucas trabalhando a questão da oração e propondo algumas parábolas que nos encorajam a uma atitude contundente em relação
a esse caminho de comunhão, de conhecimento de Deus, e eu entendo que a oração também é um caminho de descoberta de si mesmo, porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais a luz do seu rosto resplandece sobre nós, e então todos os recônditos de nossa alma são iluminados pela sua graça, pela sua presença, e as nossas questões mais internas, nossas crises mais profundas, são ministradas pela graça do Senhor enquanto oramos, enquanto buscamos a sua face. E aqui está um texto permeado por boa intenção, aqui está um texto permeado por um serviço inocente, está um texto também permeado por alguns equívocos perigosos e grandes problemas. Quero que você ouça isso. Grandes problemas que nós vivemos, eles são oriundos de pequenos equívocos, pequenas concessões, pequenos erros, pequenas falhas, pequenos deslizes, questões pequenas que nós vamos permitindo que entrem em nossa trajetória, que adentrem em nossa história, e quando nós acordamos, despertamos, aquelas questões que eram pequeníssimas, elas se transformaram em grandes problemas. Ninguém, por exemplo, abandona a fé de uma hora para outra. E já pude falar com os irmãos aqui, em uns encontros que tivemos no processo de sucessão, que nós hoje vivemos um tempo de grande agir do Senhor, o Espírito Santo guiando a igreja em direção à vontade do Pai, mas nós também, irmãos, vivemos um tempo de grande apostasia. A despeito dos templos lotados, alguns, nós vivemos um tempo de apostasia, de afastamento de Deus, de afastamento da palavra, de afastamento da oração, de afastamento do Senhor, muito embora algumas pessoas estejam no templo, estejam inseridas na realidade eclesiástica, mas é muito possível que algumas pessoas estejam a quilômetros de distância do Senhor. Esse texto aponta sobre essa questão para nós. É um tempo de grandes desafios, não só no que temos a fazer, mas na profundidade de nossa espiritualidade e na pessoa que estamos nos tornando, nos discípulos e discípulas que estamos nos tornando, porque a vontade do Senhor em nos presentear com o dom do Espírito, o Doreia, o presente que é o Espírito, é formar em mim e em você o caráter de Jesus. Essa é a intenção do Senhor, que nós, na caminhada, na trajetória, nós nos assemelhemos mais a Jesus. E eu pergunto a você, será que você hoje está parecida com o Mestre? Porque esse é o grande alvo, o grande objetivo de nossa vida, nos parecermos, melhor dizendo, com Ele. E aqui então nós encontramos duas irmãs, Marta e Maria. Interessante que esta igreja é uma igreja muito familiar. Esse pouco tempo que eu tenho caminhado com vocês, eu percebo muitos núcleos familiares. E coisa boa é ser família e ter família e estar inserido num contexto familiar. É bom. Vocês conheceram ontem uma parte da minha família. E a família aponta para as raízes, as origens. O homem que eu sou hoje vem muito, e é muito influenciado pela minha família de origem, pelo lugar de onde eu vim. E eu não sei se você conhece, mas eu nasci em um lugar chamado São João de Meriti, ali pertinho. Fui criado em Pavuna, só terra boa, só terra bonita, gente, meu Deus. Fui criado em Pavuna, e depois eu fui para morar perto do Village, que hoje é o conhecido, famoso Chapadão, lá no Rio de Janeiro, só lugar bom. Mas eu saí de lá antes do Chapadão ser formado. E depois Deus me levou para os arredores da Penha, né? E agora o Senhor sopra em minha vida para a Zona Oeste. Então vejam aí um pouco da minha trajetória, da minha história. E aqui, meus queridos, estão duas irmãs. Como eu disse, amavam o Senhor, queriam agradá-lo, como você, como eu, nesta manhã, queremos agradar ao Senhor.
Queremos servir ao Senhor. E Jesus chega naquele povoado, e Jesus vai até aquela casa, Jesus visita aquela família, Jesus penetra, Jesus adentra aquela realidade familiar. Eu estou convicto que, em muitos momentos, inclusive nesta manhã, o Senhor tem muito interesse em visitar, revisitar, adentrar, se você permitir, invadir a sua casa, a sua família, a sua história. Porque são nessas visitações que nós somos transformados, impactados pela presença poderosa do Cristo ressurreto. Ele visita aquela casa e nada no ministério de Jesus foi por um acaso, nada. Todas as ações, os movimentos de Jesus foram intencionais, direcionados. Jesus não tinha tempo a perder. Ele estava em missão. E quantas vezes nós achamos que dispomos desse recurso e podemos negligenciá-lo? Tempo. Eu me lembro do saudoso pastor Mauro Israel Moreira. Ouvi recentemente um de seus sermões pregado em 1996. 1996, eu falei, Senhor, que gigante. A palavra pregada por aquele homem em 1996 estava totalmente atual e aplicável para hoje. E uma de suas falas me marcou muito. Ele falou, já que eu não tenho, já que eu não sou imortal, eu não posso me dar ao luxo do desperdício. Cada momento de minha vida, esta bênção chamada tempo, não pode ser desperdiçada. E algumas questões, então, eu quero compartilhar com você nesta manhã, meu amado e minha amada. Primeira delas é que sempre que Jesus invade, sempre que Jesus se faz presente em nossas vidas, histórias, famílias, é porque Ele quer atuar de forma poderosa para que questões internas, arraigadas, sejam transformadas. Talvez hoje, nesta manhã, existam questões em tua vida que já ocupam um lugar da normalidade, mas que hoje são profundos impedimentos para a ação de Deus. Esse é o grande problema. Porque quando nós estamos e quando nós adotamos uma postura como a de Marta, nós nos tornamos insensíveis àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus quer fazer. E talvez nesta manhã, em minha vida e em tua vida, existam questões que o Senhor quer ministrar e transformar de forma profunda. Ações de Deus que nos tragam desconforto. Eu me lembro de uma das preleções do Dr. Russell Shedd. Ele dizia, nesta manhã eu não oro para que a paz de Deus invada o coração dos irmãos, mas eu oro para que o incômodo, o desconforto da parte do Espírito Santo visite os irmãos. Porque neste incômodo, neste desconforto, o Senhor terá condições e possibilidades de nos transformar. Essa é a minha oração nessa manhã também. Esse texto nos ensina também, meus queridos, que não há tempo a perder, que nossas ações precisam ser intencionais, movidas pela vontade de Deus, movidas pelo desejo de agradar a Deus. Jesus não foi à casa de Marta e Maria para uma visita descompromissada, uma visita simplesmente de lazer, para rever amigos. Jesus foi àquele lugar para ministrar vida àquela família. Porque, repito, ele sabia que não tinha tempo a perder. O seu ministério, apesar de transformador, poderoso, 3 anos que mudaram o rumo da história, foi curto, 3 anos. E não havia possibilidade de desperdício. E aí, então, construindo essas questões, o texto aponta para um terceiro ensinamento que eu quero destacar. É totalmente possível
nos relacionarmos com Deus e agirmos em nossa vida cristã, em nossa fé, em nossa relação com a igreja, é totalmente possível agirmos profundamente equivocados, apesar de bem intencionados. Quem nos prova isto é Marta. Marta, aquela mulher proativa, aquela mulher atuante, trabalhadora. Quando Jesus chega em sua casa, ela diz: o mestre chegou. E sabe, este comportamento, tanto de Marta como de Maria, deve nos inspirar, porque a presença do Senhor, ela é poderosa e nós não podemos, irmãos e irmãs, nos acostumarmos com o sagrado, com o mistério revelado. Cada culto é um momento de celebração e de mergulho na presença de Deus. Interessante que ontem eu estava aqui, naquele culto de posse, lindíssimo. Aliás, o programa está aqui, viu, irmãos? Olha, eu fiquei muito emocionado com tudo que vocês fizeram. O programa está aqui, eu vou guardar comigo sempre. E eu estava aqui sentado, culto acontecendo, dei a mão à minha esposa, ela falou: sua mão está gelada. Em alguns momentos eu me sentia como no início, sabe? E às vezes nos falta, irmãos, esse sentimento do início, de nos lembrarmos como outrora a presença, a adoração, a palavra nos emocionavam, nos fragilizavam, nos quebrantavam, porque, irmãos, nós corremos o risco de nos acostumarmos com tudo isto aqui, de acharmos que podemos manipular o sagrado. Meus irmãos, não há como manipular, controlar Deus. Deus é vento, Deus é sopro, é fogo consumidor, é poder que nos visita e nos transforma e nos cura. Ele é todo-poderoso, que se fez homem, e estamos nos ares do Natal. Natal nos comunica isto: o todo-poderoso se fez homem para nos salvar. E nós não podemos, irmãos, nos deixar enganar pelo nosso coração ou pelo inimigo de nossas almas, que podemos administrar e controlar o sagrado. Não podemos nos acostumar com isto aqui. E olhando para Marta, nós precisamos reavaliar as nossas ações. Por que estamos fazendo tudo o que estamos fazendo hoje? E é interessante que Marta era profundamente bem intencionada. Eu quero agradar o Senhor, eu quero oferecer o melhor a Ele. Eu quero que Ele se sinta bem na minha casa. O que há de errado com isso, pastor? Nada. Nada. Só que há um contraponto no texto, e o texto sempre tem um aspecto poético. Você precisa ler a Bíblia com o coração sensibilizado pela beleza do texto. Há um contraponto. Deus estabelece um contraponto, o autor destaca esse contraponto, que é Maria. Maria também era muito bem intencionada e queria também agradar o Senhor, mas ela fez uma opção. Não importa a casa. O Senhor chegou, eu me sentarei aos seus pés para ouvi-lo, para dar atenção a Ele. E aí, então, precisamos entender bem o que estamos construindo nesta manhã, porque esse texto não nos encoraja a uma espiritualidade desprovida de serviço. Não é isso. Nós fomos salvos para servir. Nós precisamos romper com a maldição de uma vida infrutífera. O discípulo de Jesus, a discípula de Jesus, o servo do Senhor, ele serve. E não é um ativista doente, mas é um ramo da videira que frutifica não por causa da sua própria capacidade, mas pela seiva
que então vem daquele que é a videira verdadeira e nos alcança como ramos. O Senhor age através de nós. A sua graça flui em nós, a sua vida flui em nós, e nós então fazemos o que fazemos para a glória dele, para que o amor dele seja proclamado, mas fazemos na dependência dele, e para agradar tão somente a ele. Então, esse texto não nos encoraja a uma espiritualidade desprovida de serviço, mas também esse texto nos encoraja a romper com o ativismo, com alguns comportamentos viciados em um contexto de igreja, meus irmãos. E quando olhamos para esse texto, vemos duas irmãs bem intencionadas. Mas nesse momento Jesus ensina ao coração agitado. Eu não sei como está o teu coração nessa manhã. Porque nós vivemos em um mundo neurotizante, louco. É difícil ficar em silêncio hoje. É difícil aquietar a alma. Especialmente quando você separa um tempo para oração, o telefone toca, a campainha toca, o WhatsApp dispara, o mundo se esforça para te distrair. E quantos problemas, quantas dificuldades. Mas quando olhamos para essas duas irmãs, nós vemos uma muito agitada. E alguns comportamentos em Marta precisam hoje estartar algumas percepções em nós. Marta estava profundamente equivocada, tanto em sua agitação, em seu ativismo doentio, talvez movida por uma necessidade de ser aceita pelo mestre. E Marta, em certo momento, se acha no direito de censurar e criticar e reprovar a sua irmã. E colocar o Senhor na parede. O Senhor não se importa que eu trabalhe sozinha e que a minha irmã fique aí sentadinha, dondoca, madame, eu aqui trabalhando, ralando para o Senhor ficar bem, e esta bonita, sentada o tempo todo. Marta precisa muito nos ensinar nessa manhã, meus irmãos, porque quando nós perdemos algumas questões de vista, nós começamos a construir no nosso peito e em nossa prática alguns movimentos perigosos. Nós não fomos salvos para o ativismo, mas nós fomos salvos para o frutificar. E o frutificar é natural, é um fluxo natural da vida de Deus em nós. O ativismo nos adoece. Quantas pessoas, talvez você, talvez eu, em alguns momentos tenhamos dito: estou tão cansado desse negócio de igreja, estou tão cansado desse negócio de congregar. Hoje nós vivemos, e a pandemia agravou isto, a era dos desigrejados, gente que diz: eu amo Jesus, mas não quero nada com a igreja, como se fosse possível abraçar a cabeça sem abraçar o corpo. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que precisamos resgatar o amor pelo Senhor da igreja, mas pela igreja do Senhor. Não há como viver, desenvolver uma espiritualidade verdadeira, profunda, sem a convivência comunitária. Não há, irmãos. Disse muito isso em Penha Circular, digo para os irmãos, todo esse aparato tecnológico, ele veio para nós, especialmente nesse tempo pandêmico, como um socorro, como uma excepcionalidade, mas não substitui a nossa vivência comunitária. A igreja é importante, mas quantas vezes ouvimos: eu estou cansado de igreja, pastor. Estou cansado de algumas coisas, porque nós, irmãos, confundimos comunhão com disputa. Nós abrimos mão do propósito que Deus tem para a nossa igreja e começamos a lutar pelos nossos propósitos, nossos projetos, as nossas bandeiras, as nossas vontades, e isto, meus irmãos, é um caminho infalível para a falência de uma igreja. Quando você lê o Apocalipse e as cartas às igrejas da Ásia Menor,
todas aquelas igrejas morreram, apesar de toda a mensagem que o Cristo ressurreto direcionou para elas. E pasmem, irmãos e irmãs, ainda hoje igrejas morrem. Morrem por quê? Por pecado oculto. Morrem por quê? Por divisão. Morrem por quê? Porque os membros daquela comunidade não se enxergam mais como companheiros de jornada, mas como inimigos que estão disputando. E Marta chega para Jesus e diz: Senhor, olha minha irmã, isso é inaceitável, eu faço, eu estou fazendo, eu estou aqui agitada, trabalhando, e essa bonitona aí sentada, isso é um absurdo, Senhor. E Jesus, então, sou profundamente apaixonado pela figura do Cristo, porque Jesus é uma pessoa fantástica, com muita calma. Ele diz: Marta, me escute, cheguei aqui, você não me escutou ainda, eu estou aqui falando com Maria um tempão, e você não escutou nenhuma palavra minha, me escute. Acalma o teu coração. Você está agitada. Você está agitada. Estressada. E esse estresse, essa agitação, gera em nós angústia, tristeza. Talvez eu fale com pessoas nesta manhã que estão acordando dia após dia, já acordam tristes. É estranho isto. Mas é um fenômeno do nosso tempo, as emoções estão adoecidas. E é tanto estresse, é tanta correria, é tanta angústia, meus irmãos, que nós não temos tempo para olhar para dentro de nós, para olhar para o alto, para ouvir o Senhor, e de repente nos olhamos no espelho e nos vemos uma pessoa triste, cansado. Por quê? Pelo fato que Jesus falou com Marta: você está agitada e preocupada com muitas coisas. Não era o serviço de Marta que estava errado, você entende isso? Não era o serviço de Marta que estava errado. Era a sua vida interior, as suas motivações, o porquê dela fazer o que fazia, a força motivadora de suas ações. E Jesus diz: Marta, eu quero cuidar do teu coração. E hoje o Senhor trouxe você aqui para cuidar do teu coração. Porque você, meu irmão, é cheio de dons e talentos. Você, minha irmã, é cheia de dons e talentos. Eu estou convicto que o Senhor me trouxe para pastorear uma igreja que é um celeiro de dons. Amém, irmãos? Essa igreja é um celeiro de dons. Esse amém foi fraco. Eu posso ouvir um amém melhor? Amém. Que bom, não estou sozinho nessa manhã. Deus distribuiu de forma soberba aqui muitos dons e talentos. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que aquilo que fazemos no reino tem que ser multiplicado. Não podemos enterrar. A necessidade é muito grande. Os trabalhadores ainda são poucos. E servir a Deus é a alegria de nossa vida, ou deveria ser a alegria de nossas vidas. Mas precisamos fazer o que fazemos movidos pelo amor que temos ao Senhor e movidos por uma profunda, sólida, consistente comunhão com Ele. Eu estive aqui algumas semanas atrás com o Projeto Esperança. Fiquei muito feliz com o que eu vi. Estou chegando nesta igreja, preciso muito da ajuda dos irmãos para conhecer esta família, conhecer o modus operandi de vocês. Mas eu tenho visto pelas fotos e pelos relatos que Deus tem feito grandes coisas neste lugar.
mas nós precisamos que nossas ações sejam autenticadas por uma profunda comunhão com Ele, um profundo relacionamento com Ele e uma atitude, meus irmãos, inegociável de nos prostrarmos aos pés de Jesus para ouvi-lo, para amá-lo e sermos amados por Ele. E então, seja o que for que vier às nossas mãos para fazermos, nós faremos movidos pelo Espírito Santo. Quer seja varrer o ambiente, ficar na portaria, abrir uma sala, evangelizar, ensinar, cuidar das crianças, cuidar dos adultos, dos idosos, das famílias, louvar a Deus aqui. Tudo será movido pelo Espírito. Nós somos uma comunidade democrática, uma denominação democrática. Eu tenho dito, onde vou, que a nossa maior qualidade também é o nosso maior defeito. Por quê? Porque às vezes nós não sabemos lidar com essa democracia, com essa interação, mas não podemos abrir mão desta característica, meus irmãos e minhas irmãs, um povo batista que valoriza a questão do indivíduo, que respeita o espaço alheio, o pensamento alheio, e que juntos, na diversidade, construímos a unidade. Isso é um paradoxo que só na eternidade entenderemos. Mas nós não podemos deixar que a democracia seja um meio para que nós causemos aos outros dores e desenvolvamos dores e traumas. Igreja não é lugar de enfermidade, mas igreja é lugar de vida, é lugar de cura, é comunidade terapêutica. É lugar bom de se estar. E é tão bom que as pessoas chegam e dizem: puxa vida, por que eu não entrei aqui antes? Esse povo é muito bom, muito legal, é bom estar com eles. Um sorriso fácil, um sorriso largo, um abraço verdadeiro, um acolhimento que traz vida. Porque, meus irmãos, a ação de Marta lhe trouxe amargura. Estou fazendo, não tenho valor. O Senhor não me valoriza. A minha irmã está me defraudando, porque eu faço, e quem está desfrutando da atenção do Senhor é ela. Veja o coração de Marta, equivocado, desfocado. Me chama a atenção que em toda essa passagem Maria não fala nada. Ela está em silêncio. Ela está olhando firmemente para Jesus e ouvindo com atenção. E quando sua irmã interrompe o processo de aprendizado, ela fica em silêncio. Porque, na verdade, ela nem precisou falar. O Senhor tomou a iniciativa e disse: Marta, se una a nós. Porque ali, irmãos, naquele encontro das 3 pessoas, estava um modelo para nós, igreja, hoje. Há um convite do Salvador para que nós nos unamos a Ele e nos unamos uns aos outros. Para quê? Para entendermos que existe hora de pararmos, sentarmos, ouvirmos, recebermos e sermos curados. E existe hora de juntos colocarmos a mão no arado, trabalharmos, produzirmos, mas produzirmos para quê? Para agradar ao Senhor. Produzirmos para quê? Para que vidas sejam edificadas. Produzirmos para quê? Para que vidas sejam salvas. Produzirmos para quê? Para que o nome dele seja exaltado e o reino dele cresça e que nós sigamos o modelo de João ou Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu gosto muito de uma dupla, os Arrais. Eles têm uma canção que uma vez eu ouvi e foi um tapa muito forte em meu coração orgulhoso. Uma canção que diz, dentre elas,
uma que diz: e que o meu nome morra com o meu corpo, e que o nome de Cristo resplandeça em tudo. E nós, às vezes, confundimos legado com um memorial ao nosso ego. Legado é uma vida que aponta para Jesus e que deixa frutos para a eternidade. Nessa manhã, meus irmãos, que nós escolhamos a boa parte. Qual é a boa parte? Amarmos o Senhor, ouvirmos o Senhor, permitirmos que o seu amor inunde nossas vidas, para que então, cheios do Espírito Santo, cheios, transbordantes da presença do Espírito Santo, porque ainda hoje, e até que ele venha, a igreja é a comunidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia a igreja. Que nós sejamos movidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito, para que então nós sejamos frutíferos, não ativistas. Que nós nos envolvamos com a obra de Deus, com o trabalho do reino, com tanto ardor e amor, que nós queiramos fazer mais, mas não porque queremos louros ou glórias, mas porque a alegria de nossas vidas é servirmos ao Senhor. E que aí então, curados, sarados, movidos pelas razões certas, nós não nos machuquemos no caminho, não nos percamos uns dos outros, porque se você esquecer tudo que eu falei hoje de manhã, lembre-se, o reino de Deus é construído em comunidade. Meus dons, que não são meus, o Senhor me emprestou, eles só fazem sentido se estiverem conectados aos seus dons, porque nós somos corpo de Cristo Jesus. Para que entendamos isto melhor, que sejamos íntimos do Pai, mergulhados em águas mais profundas, em uma consagração pessoal mais intensa, para que não andemos de um lado para o outro, agitados, estressados, doentes e adoecedores, mas que sejamos uma comunidade de fé linda, saudável, frutífera, que experimente um crescimento natural, porque é viva, e o Senhor está no meio de nós. Você entende o que eu digo nessa manhã? Amém? Que Deus abençoe você profundamente, em nome de Jesus. Nós estamos caminhando para o fim deste culto, vamos louvar o Senhor, e logo após eu quero muito orar com você, e mais uma vez buscar a face de Deus contigo.
és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Talvez nessa manhã você precise beber essas fontes, essa fonte que flui do trono de Deus, essas águas que fluem do trono do Senhor. Diante dessas águas que fluem do trono de Deus, o cansaço se esvai, o desânimo é vencido e nós somos renovados. Talvez nessa manhã você precise deste renovo. Você pode orar conosco nessa manhã? Onde você está? O lugar onde você está se torna o teu lugar de adoração, o teu altar. Quem sabe nessa manhã você chegou nesse culto e lá dentro, lá no profundo do seu coração, você esteja dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou cansado, cansada, desanimado. Eu preciso de um renovo. Eu preciso que a minha comunhão contigo, a minha fé, minha espiritualidade seja renovada. E aí então você pode buscar isso nessa manhã. Aí onde você está, mesmo sentado, é um momento seu com o teu Deus. Aí onde você está, se hoje o Senhor falou
contigo, se esta palavra ministrou ao teu coração, se este cântico corroborou com essa necessidade. Quero que você, aí onde você está, você coloque essa necessidade diante de Deus, esse desejo diante de Deus. Comece a falar com o Senhor nessa manhã. Comece a clamar: Senhor, renova-me, cura-me. Porque às vezes, na correria do trabalho, mesmo do trabalho na igreja, nós tropeçamos, até mesmo tropeçamos uns nos outros e machucamos uns aos outros. E Deus não quer isso. Se há tristezas em teu coração, coloque-as diante do Senhor e deixe para trás. Chegou aqui cansado, desanimado, receba forças nesse momento, que o Espírito Santo ministre forças renovadas sobre a tua vida. Alegria. A obra de Deus se faz com alegria. Nós servimos ao Senhor com alegria. Bom a Deus, estamos em tua presença nessa manhã. Graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, pela tua bondade e misericórdia e pelo teu agir em nosso meio. Dá-nos beber desta fonte que flui do teu trono, as águas purificadoras, que trazem cura, que trazem restauração, que trazem renovo. Ó Pai, dá-nos beber e transbordar. Se alguém chegou neste culto, nesta manhã, ou está conosco virtualmente, sentindo-se e dizendo: eu estou cansado, cansada, que nesse momento o desânimo, a tristeza, o sentimento de injustiça, sentimentos que surgiram de percalços na caminhada, que tudo isso seja nesta manhã ministrado pelo Senhor, para que então sejamos purificados, curados, restaurados e juntos, assim como o Senhor chamou Marta para se unir a Maria naquela comunhão contigo, que estejamos unidos nesta comunhão contigo, e então unidos façamos proezas na construção e expansão do teu reino. Abençoa-nos nessa manhã, ó Pai, e receba o nosso louvor e adoração. Em nome de Jesus, amém e amém. Bendito seja o nosso Deus. Que essa palavra ressoe em nosso coração e nós então sejamos edificados. Meus irmãos, nesse momento de comunicação, eu estou chegando nesta família linda, maravilhosa, e existe aí então esse slide, essa arte que aponta para o nosso culto de Natal. Desde menino eu aprendi, queridos, que Natal, Ano Novo, a gente celebra na igreja, em família, e Jesus é o nosso Natal, Jesus é a nossa alegria. O pastor Sérgio ontem disse que desde setembro já é Natal na Líder Magazine, né? Esses dias eu estive andando em algumas ruas do Rio de Janeiro, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu fiquei desesperado. A correria, o inchaço das ruas, as pessoas comprando, consumindo. E Natal, nada de errado em ter aquela ceia bonita, em dar e receber presentes, mas não podemos perder de vista que Natal é Jesus. Deus que se fez homem, que pisou o nosso chão e veio nos salvar. Eu sempre me lembro de Lutero, o grande reformador, daquela manjedoura, o menino Deus governava o universo. O Todo-Poderoso se fez menino, se fez simples e ainda assim governava toda a criação. Que você esteja conosco no próximo dia 25 de dezembro para celebrar a este Jesus que é o nosso Natal. Estamos, irmãos, iniciando uma caminhada. Eu falei algumas coisas com a liderança. Eu estive aqui
algumas semanas atrás, conversei com grande parte da liderança. Eu e minha família estamos nos unindo a vocês. Nesse momento inicial, eu preciso muito da ajuda dos irmãos, para que eu entenda como a Igreja Batista de Jardim Santíssimo funciona, se entende, para que eu conheça cada vez mais os irmãos. Eu quero confessar um pecado. Eu falei ontem que eu tenho muitos defeitos, muitos, vocês vão ver. Mas o defeito que eu tenho no início de contato é que eu tenho uma dificuldade com nomes. Eu quero pedir perdão a vocês antecipadamente. Depois que eu aprendo, não esqueço mais. Eu até gosto de metidos, eventos assim, que o pessoal vai com crachá, porque aí salva a minha alma. Porque, meus irmãos, vocês têm uma ideia, como eu sou pecador nessa área, eu batizei uma irmã lá em Penha Circular no último mês de novembro. O nome dela é Rosane. E ontem ela estava aqui, e eu emocionado, abraçando os irmãos, eu chamei a Rosane de Rosângela. Aí eu falei, Senhor, que coisa horrível. Aí eu corrigi rapidamente assim, orando para que ela não tenha percebido. Mas, meus irmãos, me ajudem nisso. Não fiquem tristes comigo. Depois que eu aprender o seu nome, eu prometo, não vou esquecer mais. Mas eu sou ruim para nomes, igual ruim para caminho. Para eu aprender a ir num lugar, eu tenho que ir umas 5 vezes, 6 vezes. Sabe? Então me ajudem nisso, por favor. Não fiquem tristes comigo. Tenham um pouquinho de paciência, porque eu vou aprender. E assim, a partir dessa semana, eu já me aproximo mais dos irmãos, estando aqui nos dias designados, necessários, e estando à disposição da igreja em tudo o que for preciso. Eu não sei fazer ministério de forma, me entendo, burocrática, sabe? Os meus dias são esses, o meu expediente é esse, e se não for no meu expediente, não contem comigo. Eu acho que o pastor precisa estar disponível, estar próximo, ser útil naquilo para o qual ele foi chamado. Então, meus irmãos, eu quero me aproximar cada vez mais de vocês, participar da vida da igreja. Me ajudem nisso. Tenham paciência comigo, eu vou aprender, eu vou pegar o ritmo e tudo vai fluir muito bem. Amém? Então, conto com a paciência de vocês e com a oração de vocês. Vamos falar com o Pai nesse momento. Temos que encerrar esse culto. Mesmo sentado como você está, feche teus olhos e ore comigo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por toda a leveza e vida que desfrutamos aqui. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. A Tua presença nos respalda, a Tua presença nos guia, e tal qual o Teu povo no deserto. Não queremos caminhar distantes da nuvem que os cobria durante o dia, nem da coluna de fogo que os guiava durante a noite. Que nossos passos sejam guiados tão somente pelo Senhor. Abençoa-nos nessa manhã, dá-nos um domingo muito lindo, as famílias em comunhão, almoços que sejam encontros de vida, de saúde, de paz, e que daqui a pouco, à noite, nos reencontremos aqui para proclamarmos o nome de Jesus. Leva-nos em paz, abençoa-nos, e que o amor de Deus, o nosso Abba, nosso Pai, a graça redentora, maravilhosa e inexplicável de Cristo Jesus, e as doces e eternas consolações e a profunda comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre o povo de Deus aqui reunido, ali na Igreja Batista de Jardim Santíssimo, e todo o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Que os irmãos então digam amém. Amém. E amém. Deus te abençoe. Senhor.
nossa fonte, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Até logo mais às 19h30.